Rádio Uni. Rádio Uni. Saberes em diálogo. Olá, ouvintes da Rádio Uni. Aqui é a Petiana Ilma e está começando a 47ª edição da Rádio Uni. Para começar, vamos conferir uma entrevista sobre luta sindical com Carlos Muskin. Olá, ouvintes da Rádio Uni, aqui é Eduarda Mansky e começa agora o primeiro episódio de 2024 da Rádio Uni. Nós vamos começar falando de uma história de pioneirismo, luta trabalhista e da importância do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário, o SINPAF, que representa os trabalhadores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. Eu estou aqui com o Carlos Mansky, que trabalha na Embrapa de Bagé há 25 anos. Seja bem-vindo à Rádio Uni, Carlos, e eu queria começar pedindo para te se apresentar e falar um pouco do teu histórico com a luta sindical e as atividades do SINPAF em Bagé. Olá, ouvintes da Rádio Uni. Meu nome é Carlos Alberto Mansky, sou funcionário da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária há 25 anos, sindicalizado também há 25 anos, e durante 12 anos, mais ou menos, não lembro bem o tempo, eu fui dirigente também da seção sindical Bagé. Lembrando que o SINPAF é um sindicato nacional, ou seja, ele representa, a Embrapa tem 40 unidades em todo o Brasil e cada unidade tem uma seção sindical. Tem também a Codevasf, que é a empresa de desenvolvimento do Vale de São Francisco, que é o SINPAF também representa, então não me lembro quantas seções sindicais tem, mas também acho que são umas 15 seções sindicais na região do Vale de São Francisco, ali, porque é Minas Gerais e o Nordeste, ali, Bahia, enfim, a região do Vale de São Francisco, e algumas empresas estaduais de pesquisa, como a empresa no Rio de Janeiro, lá no Rio Grande do Norte. Então tem o SINPAF, ele não representa só, claro, que a maioria dos trabalhadores da Embrapa, mas também tem outras empresas ligadas à pesquisa e extensão agropecuária que são representadas pelo sindicato. E eu fui dirigente durante 12 anos, fui presidente da seção sindical por 3 mandatos, né? O nosso mandato ele é 3 anos, né? O mandato de dirigente sindical. E a gente enfrentou várias lutas. Eu entrei na Embrapa em 98 e assumi a seção sindical em 99. E era um período difícil, porque existia muita perseguição aos sindicalistas, inclusive Bagé aqui não tinha, ninguém queria assumir a seção sindical, a presidente que estava desgastada, não queria mais, então, inclusive eu tinha que completar 1 ano de filiação antes de ser presidente. O pessoal prorrogou as eleições para que eu, como eu aceitei ser presidente, né, prorrogou as eleições para que eu pudesse estar apto a participar e a ser eleito presidente. E aí foram várias lutas, né, do governo Fernando Henrique, porque tinha essa questão de pouco recursos para a Embrapa, as negociações de acordo coletivo eram difíceis, a questão de reajuste salarial, então a gente tem várias lutas aí na região, inclusive com greves. A gente fez uma greve em Bagé de 4 dias, no ano 2000, né, porque a situação das empresas públicas era muito difícil. E aí eu participei de congressos do nosso sindicato. Nosso sindicato faz, quando tem a eleição de uma nova diretoria, ele sempre faz um congresso. Fui representante da seção sindical Bagé durante, acho que participei de 2 ou 3 congressos, e mais das plenárias. Nas plenárias da CUT, o SINPAF ele é afiliado à CUT, Central Única dos Trabalhadores, né? Então a gente teve vários enfrentamentos. Eu fui dirigente, basicamente participei de diretorias desde 99 até 2012. E hoje continuo afiliado, sempre participando, sempre contribuindo com os dirigentes. Eu não sou a favor de dirigente se perpetuar sempre no cargo, eu sempre defendi isso. Na verdade, eu fui presidente 3 vezes, não na sequência, né? Eu fui presidente num primeiro período, depois fiquei um período fora, aí assumi no segundo período e fui reeleito. E aí na terceira, como a gente tinha dificuldade de montar a chapa, eu fui para vice-presidente, para não ficar de presidente, justamente para ter essa alternância. Só que no meio do caminho, nosso presidente acabou saindo da empresa, se desfiliando do sindicato, e eu tive que assumir novamente, né, terminar o mandato daquela diretoria. Então as lutas, elas sempre foram muito fortes, e inclusive a gente tinha problemas, né, de ser ameaçado de demissão, embora como funcionário público a gente tenha algumas garantias, né, mas na Embrapa a gente é SLT, então teve períodos que a gente sofreu até ameaças por enfrentar as questões não só do trabalhador, mas como as questões políticas, né, ligadas à pesquisa agropecuária. Então a luta sindical ela é necessária,
ela não é fácil, embora hoje, como eu sempre digo, a luta do trabalhador ela é todos os dias, independente do governo. Só que tem governos que a gente luta se defendendo, ou seja, para não perder. E tem governos que a gente consegue lutar, mas para avançar. Então, acho que... Mas sempre que... isso tem aquele lema anarquista, né? Aí governo eu sou contra, mas não é isso. Mas é sempre trabalhador. Então, independente de governo, quem tá no sindicato tem sempre do lado do trabalhador. E aí vai ter governos, no caso, quem é de empresa pública, né? Prefeitura, de governo do estado, governo federal, como é o nosso caso. Tem diferença de que tem governos que a gente tem que se defender para não perder direitos conquistados, e tem governos que a gente, às vezes, consegue avançar. Acho que essa é a diferença. Consegue ter diálogo. O governo pode até se voltar contra o trabalhador, mas o sindicato vai estar sempre do lado do trabalhador. O problema, às vezes, porque às vezes, o sindicalista, eu votei eu votei nesse governo. Então, às vezes, ele se sente envergonhado de, mas como é que eu vou enfrentar? E eu tive muito claro isso. Quando eu estive no sindicato, independente do governo que estava no poder. E eu passei por 2 governos, por 3 governos, na verdade. 3 presidentes diferentes. E teve presidentes que eu ajudei a eleger. Mas quando eu estava no sindicato, quando a gente tinha pauta, claro que, como eu disse, existia uma diferença daqueles governos que eram mais contra o trabalhador, que a gente tinha uma maior dificuldade até de dialogar. Então... Por isso as greves, paralisações, passeatas, e teve governos que a gente teve uma maior facilidade de negociar. Isso não dizendo que foi fácil, mas o meu lado sempre, como dirigente, e isso eu digo para quem é dirigente ou quem pensa ser dirigente, é sempre o lado do trabalhador, ou seja, tu não é governo, embora tu tenha simpatia ou tenha votado naquele governo, tu está defendendo o trabalhador que tu representa. Então sempre ter muito claro isso de que as coisas não podem atrapalhar. O que eu notei nesse período foi que a gente alguns governos teve maior facilidade de negociação e conseguiu avançar. E em outros não, inclusive na final da década de 90, no governo FHC, a gente teve muitas perdas que nunca mais a gente recuperou. Na tua opinião, qual é o maior benefício que o sindicato, que a luta coletiva pode oferecer para os trabalhadores? Olha, o sindicato é a defesa dos trabalhadores, né? A organização dos trabalhadores, né? Os trabalhadores, lá no começo, os sindicatos remontam lá à época da Revolução Industrial, ou seja, 200 anos, né? E o sindicato é um instrumento de luta, né? Talvez uma das únicas ferramentas que os trabalhadores têm de lutar, de se organizar e buscar suas lutas, né? Por exemplo, citando um exemplo específico... No nosso caso, na Embrapa, o sindicato, a gente tem um acordo coletivo muito bom, ou seja, o acordo coletivo o que é? É o que se negocia além da CLT, né, das garantias da CLT, e o nosso acordo tem sido muito bom durante anos, e isso é fruto do trabalho do sindicato. Então a importância do sindicato é não só defender o trabalhador, mas como lutar pelos melhores direitos, né? Então, assim, é fundamental. O trabalhador sindicalizado, na minha opinião, e isso acho que pode ser comprovado em números, ele tem uma melhor relação, né, com a empresa e consegue ter um melhor local de trabalho, meio de trabalho, inclusive de remuneração, tendo um sindicato forte. E qual que tu entende que é a maior dificuldade da luta sindical hoje, tendo em vista a reforma trabalhista recente e os vários desafios que a gente tem enfrentado nesse sentido? A luta sindical nunca foi fácil, né? Ela sempre foi muito... Imagina, no passado houve várias mortes, né? As greves, aquilo ali era uma coisa muito pesada, né? Hoje em dia já se tem o reconhecimento dos sindicatos, né? Então... As dificuldades sempre foram muito as mesmas. Por exemplo, é uma briga usando um termo de Davi contra Golias, porque o sindicato sempre é a parte mais fraca, e depende de recurso dos trabalhadores. Então o sindicato ele não tem uma renda sua própria, e aí fica difícil às vezes fazer as lutas. E tu vai lutar contra grandes empresários, no caso do sindicato de empresas privadas, né? Contra um governo, né? Ou seja, tu vai enfrentar o poder, quem tem o poder, porque o poder está na mão das empresas e dos empresários e dos governos. Então a dificuldade sempre foi trabalhar isso. E hoje em dia, no passado se tinha uma melhor relação, hoje em dia tenta se minar muito os sindicatos, né? Por exemplo, as empresas tentam desqualificar o sindicato, provocar desfiliação, provocando desfiliação, isso retira a renda do sindicato, né? Os recursos para ele fazer as lutas, né? E hoje em dia também tem essa questão da reforma trabalhista que
tem aquela, negocia direto, trabalha por hora, o pessoal tem medo de demissão, contratos curtos, então dificultou muito a luta sindical, né? Porque a maioria dos trabalhadores às vezes estão na informalidade, mesmo com as empresas, tendo a carteira assinada, os trabalhadores têm receio de se filiar a um sindicato. E aí isso dificulta até a luta dos próprios sindicatos e a união dos trabalhadores, né? Mas a gente tem visto bons exemplos ao mesmo tempo, né? Por exemplo, a questão agora dos entregadores de aplicativos, né? O que a gente percebe é que no começo foi parece que um oba-oba, não, agora você é independente, você é empreendedor, e com o passar do tempo, e isso é bem recente, os trabalhadores perceberam que se eles não se organizassem, eles iam ficar na mão, como sempre tiveram, dos empresários, né? Então hoje, inclusive, está saindo uma legislação nova aí, que foi negociada pela Central Única dos Trabalhadores, com o governo federal, para mudar a legislação para proteger esses trabalhadores. Então, ao mesmo tempo que tem um desmerecimento, digamos assim, e por parte da grande imprensa, ou seja, o sindicato sempre é mal visto, por quê? Porque a ferramenta do trabalhador, o que é? A luta, é a greve, né? Ninguém gosta de greve. Imagina greve de ônibus, greve de metroviário, greve de trabalhador do aeroporto, greve de entregador. Então isso provoca o caos. Então ninguém gosta. E aí as grandes corporações, ninguém gosta de ver trabalhador parado. Então o sindicato é sempre... fugiu a palavra, mas o sindicato é sempre assim, mal visto. Ele leva a culpa. Mas os trabalhadores parece que têm a culpa de estar em greve. Não, a culpa do trabalhador fazer greve, a culpa é do patrão, né, que não atendeu a reivindicação ou não quer atender aquela reivindicação. Então, mas o sindicato sempre sofre isso. Como ele é a parte mais fraca, ele tem menos recursos para se defender, acaba sendo atacado o sindicato dos trabalhadores. A greve é ilegal, porque não sei o que lá. Então sempre tem essa questão do que o sindicato quer o caos. E na verdade é a luta dos trabalhadores. E isso é uma luta histórica, né? Isso sempre existiu e sempre vai existir, né? É a disputa de poder que existe, né? Bom, então, para ir encaminhando a nossa entrevista para o final e pensando no contexto do nosso podcast, que é um podcast universitário, eu queria que tu nos falasse um pouco sobre a importância dos movimentos estudantis, os coletivos de jovens, para a luta coletiva. Olha, assim, contando um pouco da minha história, eu comecei no movimento estudantil. Eu fui dirigente de grêmio estudantil tanto no ensino fundamental, que a gente chama hoje, era o primário antigamente, né? E depois no ensino médio até antes de entrar para a Embrapa. Então o movimento estudantil ele é de suma importância, não só para os jovens aprender a questão da coletividade, da busca por objetivos coletivos. E aqui em Bagé, por exemplo, a gente tem alguns exemplos da luta dos estudantes, né? E aí claro que isso era uma luta, foi de todos, né? Por exemplo, na implantação da Unipamp e do IFSU. Isso aí, quando eu fui dirigente de grêmio estudantil, uma das nossas pautas era justamente isso, a questão da federalização do ensino, porque Bagé só tinha apenas uma universidade e ela era privada, né? Que é a Orcamp, e que era um custo muito alto. Então, aqueles alunos que terminavam o ensino médio tinham dificuldade de cursar um ensino superior na sua cidade porque era muito caro. Ou então, e a opção era buscar as universidades federais que existiam na região. Só que enquanto não tem recurso nem sequer para cursar uma universidade privada na tua cidade, imagina te manter numa outra cidade, longe dos pais. Então, era muito difícil. Então, isso fazia parte da luta dos estudantes. Inclusive, a gente fez vários movimentos na década de 90, início da década de 90, para a questão da implantação de ensino do curso técnico também, que Bagé também não tinha, né? E o IFSU veio suprir uma necessidade de um ensino médio técnico de qualidade. Também era outro que quem queria fazer um curso técnico agrícola, como aqui é uma região bastante rural, né? Então o pessoal tinha que sair ou para Pelotas ou para São Vicente, Santa Maria. Então quem conseguia fazia o curso, quem não conseguia tinha que se contentar com o ensino médio normal. Então isso fez parte. E logo depois, na década de 90 também eu fui dirigente dos jovens de juventude rural. A gente trabalhou com jovens rurais do Rio Grande do Sul. Então eu cheguei a ser presidente do Conselho Estadual de Juventude Rural, que na verdade até parece conselho, remete a uma questão governamental, mas era uma ONG, né, que ainda existe hoje já não tem toda a força, mas
Na época nós trabalhávamos com em torno de 30 mil jovens rurais. E uma das pautas que a gente ia no governo do estado, a gente ia na Assembleia Legislativa, eu tive em Brasília, na época era o governo Fernando Henrique Cardoso, levando a pauta a reivindicação da questão de reforma agrária, da questão do ensino, ou seja, não só buscar condições para o jovem continuar no meio rural, né? Então fazia parte da luta. Então a organização da juventude era importante porque ela vai dar subsídio para a vida. Quem aprende a lutar na juventude por direitos coletivos vai passar a vida toda buscando isso, porque não adianta, a gente sozinho, a gente não é nada. Então a questão, por exemplo, aqui em Bagé havia alguns movimentos organizando a questão das passagens na época da pandemia, a questão de direitos, de recursos para as universidades, recursos para os institutos, para as escolas. Lutar por salário de professor, acho que faz parte da juventude também, não só buscar, né, do jovem estudante, só buscar os seus direitos, mas também lutar por o ambiente que ele está. Ou seja, a universidade que eu estou, se ela não existir ali, eu não vou me formar, eu não vou ter um ensino. Então, se eu tiver um local de trabalho, de estudo, não só de trabalho, no sindicato a gente busca organizar o local de trabalho, né? Poxa, olha, aqui a máquina está quebrada, não tem o EPI adequado. Uma das lutas do sindicato é essa. E no meio estudantil eu vejo olha, a energia elétrica é ruim, falta muito, os banheiros não estão adequados, enfim, faz parte da luta. E buscar também a questão da busca por emprego, do transporte. Bagé, eu vejo assim que eu acho que os estudantes podiam fazer um movimento maior até, né, minha visão, sobre a questão do transporte. O nosso transporte é caro e é precário, né? Então a importância é essa, de buscar ações coletivas, organizar com escolas, com o Grêmio Estudantil. Aqui Bagé tem, se eu não me engano, eu não lembro agora, parece que 27 mil alunos, claro, isso no município, né? Isso é ensino fundamental e coisa. Mas imagina a quantidade de jovens que estão vindo, a quantidade de jovens que tem, jovens, e aqui, principalmente a Unipampa, ela recebe jovens de todo o Brasil, estudantes de todo o Brasil, né? De ter condições melhores para poder exercer o seu estudo, para fazer o seu aprendizado, né? Então isso aí é fundamental. E organizar Grêmio Estudantil, acho que é fundamental, né? Inclusive auxilia. Eu lembro que na época a gente enfrentava, quando eu fui dirigente de Grêmio Estudantil, a gente enfrentava às vezes o diretor do colégio por alguma outra reivindicação, e o Grêmio é para isso, mas também ajudava a direção da escola a organizar o ambiente escolar. Ele também faz parte. A gente produziu jornal, imagina, isso aí quando eu fiz o ensino médio, computadores, não existia computadores nas escolas. E eu lembro que a gente criou um jornal do Grêmio Estudantil que era datilografado. A gente tinha alguns alunos que faziam curso de datilografia e a gente resolveu criar um jornal, e as primeiras edições que a gente criou do jornal, ele era datilografado. Depois, sim, aí tinha alguém lá que ali, esse caso era em Ilha Negra, né, que trabalhava, acho que no Pampiano, e tinha um computador e a gente digitou no computador e imprimiu. Imagina. E aí na Ulha não tinha acesso a impressoras boas. A gente teve que trazer em Bagé em disquete para poder fazer a edição, digamos assim, digitalizada do jornal. Então, e fazia parte, era informativo, não existia rede social naquela época, então a forma que o Grêmio tinha de chegar a todos os alunos, ia mostrar um pouco o trabalho e registrar aqueles trabalhos através do jornal. Então tudo isso é organização, né? A organização de lazer, de jogos, por exemplo, na questão da juventude rural, qual era o nosso principal, quando a gente conseguia reunir os jovens no estado? A gente tinha um encontro estadual de jovens rurais, que era uma Olimpíada Rural. Então imagina, participavam 40, 50 municípios de todo o Rio Grande do Sul. E era onde os jovens se conheciam, era jogos, mas era uma forma de trocar experiência. E a diretoria do conselho, aí sim, a gente tinha um trabalho mais profundo de buscar questões políticas também. Mas a forma da gente reunir os jovens em grandes momentos era principalmente através do esporte, do lazer, porque faz parte da juventude. Tu convidar um jovem para uma palestra lá é mais complicado. Agora, se tu organizar, juntar isso a uma atividade de lazer, de esporte, tu consegue reunir também esses jovens. Então, uma sugestão até quem participa de Grêmio Estudantil, de associação de jovens, que busque não tratar a questão política, mas também
buscar essa questão de lazer, porque está junto e é uma forma de atrair pessoas até para uma causa maior. Então tá bom, Carlos, eu te agradeço pela participação no nosso podcast e o nosso primeiro episódio de 2024 vai ficando por aqui. Até semana que vem, ouvintes da Rádio Uni. Vamos ouvir agora a leitura do conto Lá pelas 3 da tarde, feita pela petiana Aline. Olá, eu sou a petiana Aline Reinhardt e hoje faço a leitura do conto Aí pelas 3 da tarde, do brasileiro Raduan Nassar. Porém, antes da leitura, gostaria de fazer uma breve apresentação do autor. Raduan Nassar nasceu em 1935 em Pindorama, São Paulo. Adolescente, foi com a família para São Paulo, onde cursou Direito e Filosofia na USP. Exerceu diversas atividades e estreou na literatura em 1975, com o livro Lavoura Arcaica. Criador de um universo literário que retrata o peso da tradição cristã, do patriarcado, do trabalho e das interdições sobre o indivíduo, Raduan Nassar é autor de uma obra engajada em sentido amplo. Depois de Lavoura Arcaica, em 1978 publicou a novela Um Copo de Cólera, escrita sob o regime militar. Agora sim, vamos ao conto. Aí pelas 3 da tarde, de Raduan Nassar. Nesta sala atulhada de mesas, máquinas e papéis, onde invejáveis escreventes dividiram entre si o bom senso do mundo, aplicando-se em ideias claras apesar do ruído e do mormaço, seguros ao se pronunciarem sobre problemas que afligem o homem moderno, espécie da qual você, milenarmente cansado, talvez se sinta um tanto excluído, largue tudo de repente, sob olhares à sua volta. Compõe uma cara de louco quieto e perigoso. Faça os gestos mais calmos quanto os tais escribas mais severos. Dê um largo tchau ao trabalho do dia, assim como quem se despede da vida. E surpreenda um pouco mais tarde, com sua presença em hora tão insólita, os que estiveram em casa ocupados na limpeza dos armários, que você não sabia antes como era conduzida. Convém não responder aos horários interrogativos, deixando crescer por instantes a intensa expectativa que se instala. Mas não exagere na medida e suba sem demora ao quarto, libertando aí os pés das meias e dos sapatos, tirando a roupa do corpo como se tirasse a importância das coisas, pondo-se, enfim, em vestes mínimas, quem sabe até em pelo, mas sem ferir o pudor, o seu pudor bem entendido. E aceitando ao mesmo tempo, como boa verdade provisória, toda mudança de comportamento. Feito um banhista incerto, assome depois com sua nudez no trampolim do patamar e avance 2 passos como se fosse beirar um salto, silenciando de vez embaixo o surto abafado dos comentários. Nada de grandes lances. Desça, sem pressa, degrau por degrau, sendo tolerante com o espanto, coitados, dos pobres familiares, que cobrem a boca com a mão enquanto se comprimem ao pé da escada. Passe por eles calado, circule pela casa toda como se andasse numa praia deserta, mas sempre com a mesma cara de louco ainda não precipitado, e se achegue depois, com cuidado e ternura, junto à rede languidamente envergada entre plantas lá no terraço. Largue-se nela como quem se larga na vida e vá fundo nesse mergulho. Cerre as abas da rede sobre os olhos e, com um impulso do pé, já não importa em que apoio, goze a fantasia de se sentir embalado pelo mundo. A seguir, ouviremos o bate-papo com sindicalistas, mediado pelas petianas Eduarda e Flávia. Olá, ouvintes da Rádio Uni, aqui é Eduarda Mansky. Eu estou hoje com a petiana Flávia Franco para mediar um bate-papo sobre luta sindical no contexto docente. Os nossos convidados são a professora Suzana Cavalheiro, presidente do Cesuni Pampa, e o professor Eduardo Fredes, presidente do Simprofem. A proposta é a gente fazer uma conversa bem livre sobre o nosso tema, que é atuação em luta sindical, e eu gostaria de começar pedindo para que vocês se apresentem e nos contem um pouco sobre a trajetória de vocês na atuação sindical. Meu nome é Eduardo Fredes Nogueira, sou professor de Geografia pela Rede Municipal aqui de Bagé.
Entrei na rede municipal em 2010, fui professor na Escola São Pedro, na qual fui diretor também, em 2015 e 16, em um pedaço de 2017. Em 2017 entrei no sindicato e estou até hoje, né? Essa é a minha trajetória no sindicato de 2017 para cá, Sindicato dos Professores. Sou formado pela UFPEL, em Pelotas, com especialização em Geografia do Brasil na mesma universidade. Bom, eu sou Suzana Cavalheiro de Jesus, eu sou professora de Antropologia na Unipampa. Eu ingressei na Unipampa em 2015. Antes disso, eu era colaboradora na UFSC, trabalhava com licenciatura intercultural indígena. E acabo ingressando na CES Unipampa, propriamente dito, em 2020. O meu lugar de militância anterior era nos movimentos indígenas, né, nas organizações indígenas. E trabalhando com Guarani no Rio Grande do Sul era na Comissão Ivirupá, que é, enfim, uma organização dos povos Guarani, né? Então toda a pauta da educação ficava mais vinculada a Ivirupá. Quando eu ingresso como docente do ensino superior, aí sim, né, depois de algum tempo na Unipampa, eu me sindicalizo e aí passo a compor, então, a diretoria, e na gestão agora, né, que foi eleita no ano passado, eu passei a ocupar esse lugar da presidência. Tá certo. Eu acho que um ponto interessante para a gente começar a conversar é justamente falar um pouco sobre a importância e o papel dos sindicatos, porque a gente vê muito, principalmente nesses tempos políticos que a gente vive, um questionamento da existência dos sindicatos e das funções do sindicato. Tem muita gente que não consegue compreender o que um sindicato faz, no que ele atua, quais são as suas funções. Então, eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre o que vocês entendem que é a importância do sindicato, pensando tanto dentro do sindicato que vocês atuam, quanto da luta coletiva dos trabalhadores. Tá. Assim, até não falei anteriormente, eu estou no sindicato desde que eu entrei no município aqui, eu já me associei, e a primeira vez que eu fiz parte da chapa foi em 2013, como naquela ocasião eu era vice-presidente da chapa. Mas desde 2010 eu já participava, sempre me chamou muita atenção essa luta e o movimento sindical. Eu acho que eu sempre glamorizei demais, eu achava que era uma coisa muito fácil. Geralmente quem está de fora acha que é muito prático, muito fácil, é só tu fazer uma assembleia, a categoria vai participar, vai todo mundo, faz uma greve e resolve o problema. Só que a coisa não é bem assim. O trabalho sindical ele passa pela consciência de classe da nossa categoria e da própria população, que muitas vezes discrimina o trabalho do sindicato, acha que o sindicato quer direitos acima de tudo, e é o papel do sindicato não deixar perder os direitos da sua categoria, né? Os direitos já conquistados e ampliar esses direitos. Só que o sindicato, hoje, ele trabalha muito mais do que isso. O sindicato, para se manter vivo hoje, por exemplo, tem a questão do assistencialismo. A gente tem que oferecer convênios. No caso do Simprofem, a gente tem uma sede no cassino, com 17 quartos, né? Kitnets, que a gente aluga para os sócios na temporada e durante o ano todo. A gente tem convênios com dentista, advogado, principalmente, que é o que é mais usado aqui, né? Convênios diversos, né? Com fisioterapeuta, psicólogo, enfim, diversos convênios para atrair o sócio para o sindicato seguir aberto. Mas tem-se, né? Nós, dos sindicatos, temos a consciência que esse não é o papel do sindicato. Obviamente, eu fico muito triste quando eu vejo alguém chegar para mim e dizer assim: eu vou sair do sindicato porque eu não estou mais usando. Ah, tu não está mais usando. Então, quando a gente ganhou aquela ação conjunta lá em 2022 para receber o piso de 2020, já que a justiça é lenta, aquele momento tu não usou o sindicato. Imagina que mundo ideal sem sindicato, né? Agora, nos últimos dias, nós tivemos uma pressão muito grande nas escolas, promovida pelo governo municipal, que é um governo bolsonarista, um governo que
que não era para ser de ultradireita, mas se coloca como, né, contra trabalhador, contra funcionário público, contra sindicato, e todo dia tem um novo ataque para sindicatos. Lá em novembro, ainda está tramitando na Câmara um projeto para tirar a remuneração dos cedidos ao sindicato, e a última tentativa deles, o próprio governo municipal criou a fake news de que iria voltar o imposto sindical. Muita gente se indignou com aquele assunto, que absurdo, vão nos roubar, ou tá sustentando o sindicalista, como se sobrasse muito dinheiro do que a gente tem lá. Nesse momento, ele obrigou as pessoas, né, que não quisessem ter esse desconto a assinar uma ficha, não tendo desconto nenhum para os sindicatos. E naquele momento a gente já nos precaveu juridicamente, porque havia um indício, e ainda tenho esse receio, de que ele usasse esses mesmos protocolos para não fazer o desconto das mensalidades, como ele já fez há 2 anos atrás com a questão do cassino, que era descontado em folha, quando o pessoal ia para pagar as diárias, era descontado em folha. E de uma hora para outra, o secretário da Fazenda aqui de Bagé decidiu que não era obrigação dele fazer esse desconto para as diárias do cassino. Assim como em 2018, eles não queriam fazer nem os descontos das mensalidades dos sócios. Então, essa é uma luta, assim, às vezes a gente luta para sobreviver também. Não queriam fazer os descontos da mensalidade dos sócios, não fizeram durante janeiro e fevereiro de 2018. Ingressamos com uma ação na justiça e fomos ter esses valores somente em agosto. Visto que a justiça, num primeiro momento, deu a obrigação de fazer já na folha de março e aí nos restituiu apenas em agosto daquele ano, 2018. Então, a luta do sindicato, ela passa pela sobrevivência do próprio sindicato, que não é fácil. A gente luta diariamente para manter o sindicato. A gente tem que ter um bom relacionamento com vereadores. A gente mantém até esse projeto para acabar com a remuneração dos cedidos ao sindicato, ele não foi adiante, porque a gente conseguiu ir barrando ele nas comissões, naquele trâmite que tem na Câmara de Vereadores. O governo tentou passar correndo o projeto, mas não conseguiu, porque há alguns vereadores de oposição ao governo que está aí e conseguiram segurar. Não conseguiram anular o projeto ainda, mas conseguiram segurar. É um projeto que a gente tem uma certa tranquilidade, apesar do momento de dezembro ser muito delicado para a atividade do nosso sindicato, que tem a questão do cassino, tem outras questões, a gente não para, né? Lá em dezembro, quando está todo mundo saindo de férias, a gente está terminando de organizar o cassino para que os professores e funcionários vão curtir a temporada lá, tem que estar tudo funcionando. E depois, em fevereiro, começa a luta sindical com o início de mobilizações, conversas em escolas, uma assembleia que a gente quer fazer em breve, para mobilizar a categoria para uma mobilização, uma manifestação. Isso que a gente está aí sem receber o piso sindical desde 2020, né? Então, como eu estava falando, a luta do sindicato é se manter e é manter os direitos da categoria. No momento, o que a gente consegue? Vamos dialogar com a realidade, né? Muita coisa tem se conseguido na justiça. A justiça é lenta, o piso do magistério é um valor devido tá no nosso plano de carreira, né? Que foi aprovado em 2012. Naquele momento, nós tínhamos uma secretária de educação e um prefeito professores, né? Que isso facilitou muito para que fosse aprovado um plano favorável à categoria. Só que esse governo agora não quer cumprir o plano. Então, a gente entra na justiça, demora, sai alguma coisa. Então, o sindicato hoje ele trabalha com dois viés, assim, as ações sindicais coletivas, as ações coletivas e individuais, porque também nós estamos com um grande contingente de ações individuais para ressarcir os professores desse período até 2022, que eles ficaram sem receber o piso de 2020. Já ingressamos com outra ação coletiva para o cumprimento do piso atual, já que a justiça ela não consegue dizer assim, cumpra-se o piso. Não, cumpra-se o piso de 2020. E o processo da justiça todo é lento, né?
Eu acho assim, é uma questão que no Brasil ainda não foi debatida, mas o professor que não entrega as notas, né, no período adequado, ele é punido, ele tem que entregar as notas dos alunos, ele tem que dar uma satisfação do que foi trabalhado com aquela turma naquele período. O juiz não, o juiz ele não tem tempo para decidir uma ação, ele fica quando ele achar por bem decidir. Então, são ações que às vezes levam anos para ter uma decisão, né? A gente não vê um critério da justiça brasileira em determinar, olha, no máximo em 3 meses, no máximo em um mês, tem que rolar alguma coisa no processo. Não, às vezes fica meses e a gente não tem o que fazer, tem que apenas esperar. O outro viés seria a questão das manifestações, que infelizmente a gente lida com uma falta de consciência de classe, eu acho que não é só na categoria magistério, é no Brasil todo, né? Nós conseguimos fazer uma grande manifestação, foi em 2022, colocamos ali em torno de 600 professores e funcionários na frente da prefeitura. Naquele momento nós conquistamos um vale maior, né? E ele pagou em 2022 o piso de 2020, porque ele já ia perder uma ação judicial. Então ele pagou um pouquinho antes de perder aquela ação que acabou perdendo mesmo. Ele sabia que ia perder, então para não dar o braço a torcer, perdeu. Então, esse segundo viés, além da justiça, é a gente lidar com a questão da mobilização do pessoal. Então, 2022 conseguimos fazer uma grande mobilização na frente da prefeitura, conseguimos chamar a imprensa, conseguimos mobilizar a região toda, porque hoje Bagé é a cidade da região da campanha que não paga o piso. A Ceguá está pagando o piso e ainda paga um 14º salário, Ulha Negra paga o piso. Então, a questão aqui não é falta de recurso, a questão é falta de prioridade, falta de organização do governo de Valdo Lara, que não quer pagar o piso do magistério, senão não vai sobrar dinheiro para contratar CC, para contratar terceirizada, para contratar outras coisas que eles julgam, né, mais importante, que a gente sabe tem outros interesses por trás, né? A contratação de CCs e de terceirizadas, todos sabem quais são os interesses políticos que há por trás de contratar esse contingente de pessoas que acabam por períodos de campanha favorecendo, então, como já foi dito até por ações do próprio Ministério Público, favorecendo as campanhas políticas, né? Hoje o Magistério Municipal aqui em Bagé está com um déficit em relação ao piso nacional do magistério de 51,81%, ou seja, mais de 50%. É óbvio que a gente sabe que num possível governo aí que venha a querer reajustar esse valor, 51% não é fácil de dar de uma hora para outra, mas a gente espera que alguém, ou algum governo, se trocar governo ano que vem, né, que venha com o intuito de diminuir essas diferenças e a algum médio prazo, curto, médio prazo, venha a zerar esse déficit em relação ao piso nacional do magistério. Então, essa é a nossa luta principal, as nossas dificuldades é a mobilização da categoria. Como eu estava falando, em 2022 tivemos um grande movimento, 2023 já não foi a mesma coisa, 2023 colocamos 300 professores na frente da prefeitura, foi menos do que a gente esperava, né? Quase a metade aí, mais ou menos do que foi da outra vez, porque o pessoal ficou com medo de perseguições políticas, com desconto no vale alimentação, com desconto no dia trabalhado, com questões de troca de escola, enfim, perseguições de modo geral. Então aí acaba perdendo força esse movimento sindical por essas questões de perseguições e de medo, às vezes, da categoria, falta, às vezes, de consciência de classe. Tem gente que pega uma vantagem do governo e acha que o governo atual é ótimo, mas só está olhando para o próprio umbigo. Eu resolvi o meu problema, meu salário está bom, o colega que está com déficit de mais de 50% no salário, ele que lute por si. E a gente vê muito essa individualidade das pessoas, infelizmente, né? Então, no sindicato, a gente lida com isso. No dia a dia, são pessoas que precisam, que nos procuram, às vezes chega professor chorando por dificuldades na família, dificuldades na escola, às vezes a gente vê professores na própria Secretaria de Educação que para eles está muito bom, porque eles estão recebendo um adicional significativo, que até ultrapassa o que eles iriam receber com relação ao piso,
E além disso tudo, nós lidamos com outra questão, que agora mesmo, nesse último período, nós pagamos um precatório bem vultuoso, né? Então, assim, um dia chegava mais de 50 pessoas lá para saber se tinha precatório para receber, uns a gente já pagava, outros tinha que agendar. Então, assim, o trabalho no dia a dia acaba também sendo bem corrido, porque a gente lida com todas as questões burocráticas, né? Repassar precatórios para quando há essas questões de ganho de precatórios. A questão do cassino também nos dá trabalho o ano todo, né? A gente está passando por uma reforma lá, porque esse assistencialismo, gostaria aqui de dizer que que não seria necessário, que o sindicato ia se sustentar, mas não. Infelizmente, hoje o assistencialismo faz parte da vida dos sindicatos e muitos sindicatos fecharam porque, principalmente os que lidam ah, com órgãos, com questões de empresas privadas, porque a gente nota e a gente faz periodicamente reuniões com outros sindicatos. Então acontece que outros sindicatos assim, tem uma empresa, um supermercado tal lá, que faz o sindicato lá, associa 10 funcionários. No outro mês, o sindicato demite 5 desses funcionários porque eles se associaram no sindicato. Então, esse tipo de perseguição que existe no serviço público, ela é tão forte quanto na iniciativa privada. Aquela história de que o patrão vai negociar com o funcionário, isso é balela, isso não vai acontecer nunca, né? Conforme o governo passado mesmo falava em tirar direitos do trabalhador, que aí ele ia poder negociar com o patrão e ter muito mais vantagens, é mentira. Quanto mais direitos se tirar do trabalhador, menos direito eles vão ter, porque o patrão vai pagar o mínimo legal que ele for obrigado a pagar. Ele não vai pagar nada mais do que aquilo. E uma taxa de desemprego alta é o máximo para o patrão, é tudo que ele quer, porque aí ele escolhe o trabalhador para trabalhar para ele, escolhe os melhores e eles vão ter que se sujeitar às suas condições de pagamento, porque não vai encontrar emprego em outro lugar. Quando as taxas de desemprego elas caem, a gente tem acompanhando isso até nas mídias, né? Já tinha uma reportagem da CNN, numa mídia nacional forte aí, que é vista por muita gente, o cara dizendo que a baixa, a alta oferta de empregos vai aumentar a inflação. Olha a canalice de uma notícia dessa, né? Dizer que ter muito emprego para o trabalhador, no momento que ele pode escolher, vai aumentar a inflação porque ele vai receber mais. É ridículo o que a gente vê às vezes, né? E o pior de tudo não é o empresário rico defender isso. Eu até entendo eles. Eu fico triste quando eu vejo o pobre trabalhador assalariado defendendo esse tipo de postura de quem realmente são os verdadeiros ricos que acabam por mandar na economia do nosso país. Acho que era isso por enquanto. Desculpa, não sei se me estendi. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês têm funcionários, Eduardo? Temos uma no cassino apenas. A gente tinha em outros tempos funcionário aqui na sede de Bagé, mas por uma questão de custos, o funcionário que tinha, eu não demiti ele teve uma oportunidade, acabou trocando de cidade, ele foi embora e eu optei por não contratar mais ninguém, a gente se virar entre os cedidos para economizar esse dinheiro, porque no momento que o governo municipal aqui ele congela o salário do professor e dos funcionários, que foi o que aconteceu nos últimos 7 anos de governo do Divaldo Lara, ele congelou praticamente o salário dos professores funcionários. Professores receberam o piso até 2019 e 2020 judicialmente. Funcionários, nesse período de 7 anos, tiveram um único reajuste em agosto de 2020, no último ano eleitoral, ele deu um único reajuste de 4,3%. Imagine, em 7 anos ter um reajuste de 4,3%. Então, quando a categoria ela não tem reajuste, a nossa mensalidade ela é vinculada ao salário base do servidor. A gente também não tem reajuste, então a gente teve que adequar esses custos aqui. Bom, o trabalho, né, sindical, assim, o trabalho da luta pelos direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras, é um trabalho, para nós, da CES Unipampa, bastante voluntarista, né? Porque nós não temos essa cedência para trabalhar pelo sindicato, né? Faz pouco tempo que a gente tem uma pontuação, inclusive, que é
pequena nos processos de progressão docente por compor diretoria do sindicato, né? Mas, assim, é algo simbólico, né? Que faz parte do reconhecimento desse trabalho. E a Unipampa tem uma peculiaridade, né? É uma universidade relativamente jovem, se a gente for comparar com as outras universidades, portanto, com as outras seções sindicais, né? E que surgiu num período de expansão, interiorização do ensino, num período que tinha muitos recursos, né? Quem ingressou foi, em sua maioria, né? Pegou essa carreira consolidada, o primeiro grande golpe, né? Foi confrontado na greve de 2012, que foi a reforma na carreira, né? Quem entrou depois desse período, não, apesar, né, de todo o processo de luta sindical que teve, não aposenta integralmente, né, o salário que recebe. Boa parte do que a gente recebe é gratificação por qualificação, não é salário. A maior parte do nosso contra-cheque não é salário. Então, quando ocorrer a aposentadoria desse servidor, vai aposentar no teto do INSS. Isso deu uma margem, se criou uma fundação, que é a FUNPRESP, né, para compensar, do ponto de vista da iniciativa privada, essa perda do servidor. Então, foi um direito, foi um grande baque na carreira, né? Quem entrou depois disso não tem a aposentadoria integral. Ao mesmo tempo, já entrou, durante algum tempo, quando eu ingressei na Unipampa, eu poderia escolher se eu queria FUNPRESP ou não. Atualmente, quem ingressa por concurso público já tem a FUNPRESP. Você pode dizer depois que não quer mais, mas já chega um pacote, né, da iniciativa privada com o público para resolver esse problema do direito do trabalhador que foi retirado. Então, tem várias alternativas dentro do capital, né, dentro do capitalismo. As crises que aparecem, elas tendem a ser resolvidas pelo próprio capitalismo, né? E sempre vai lesar o direito do trabalhador, da trabalhadora. Mas essa consciência, né, de que você teve um direito retirado e que você pode ter outros, não é muito comum na nossa base, vamos dizer assim, né? O pessoal está acostumado com uma universidade que foi criada num período de governo progressista, que sempre teve muitos recursos, né? E agora a gente tem sentido os cortes substanciais, né, desde o governo Bolsonaro, a não melhoria que prometia, vamos dizer assim, o arcabouço fiscal, né? A gente ainda sente o teto de gastos na universidade, mas a nossa base, em sua maioria, tende a tratar isso como transitório, né? Porque não tem essa, né, pegando assim um pouco dessa análise do Eduardo, essa consciência de classe, não se vê como classe, né? Se entende como pertencente a uma categoria até um tanto elitista, que é de professor universitário. Poucas pessoas na nossa categoria se enxergam assalariadas, né? Então, assim, se amanhã, né, se mês que vem eu não tenho salário, eu não tenho como sobreviver. Esse não é um pensamento recorrente, né? Não se enxerga como parte da classe trabalhadora. Então, acho que esse é um primeiro grande desafio que a gente tem no Sindicato de Docentes do Ensino Superior, né? De explicar que nenhuma linha do contra-cheque foi, assim, benesse do governo, nasceu junto com os recursos que tinha para implementar a universidade. É um processo de luta também, né? E quando a gente tem ampliação, quando a gente tem interiorização, é sabido que a educação nunca foi uma prioridade, né, para a classe trabalhadora. Digo com relação ao governo, sempre foi objeto de luta da própria classe trabalhadora ter acesso à educação. Então, não é uma benesse. E a gente acaba entrando nesse discurso que é muito comum, né, de que as políticas sociais, as políticas de inclusão, então, dentro disso, as políticas de interiorização do ensino, geram custos para o Estado, né, e que esses custos precisam, de alguma forma, ser regulados. E aí você vai cortando orçamento, você vai
mexendo nos planos de carreira, não vai tendo reajuste salarial esperado, né, calculado. A nossa categoria teve perdas de mais de 30% só nos anos do governo Bolsonaro, né? E nós temos uma base que tem essa dificuldade, muitas vezes, de olhar para isso, né? E de acompanhar esses debates, porque a CESUNIPAMPA é uma seção sindical, né? Organização um pouco diferente do caso do Sinprofem, porque a luta sindical ela tem por princípio a unidade, né? Então, assim, o município tem todo mundo que for sindicalizado vai ser sindicalizado ali no Sinprofem. Não vai ter outro espaço para discutir isso. As universidades espalhadas pelo Brasil, as universidades federais, institutos federais e Cefetes, a nossa unidade ela se dá no Sindicato Nacional. Então, nós da CESUNIPAMPA, na verdade, somos vinculados ao ANDES Sindicato Nacional, que tem essa sigla ANDES, né, porque foi criado em 81, ainda dentro da ditadura empresarial militar, que a organização sindical ela era, né, punida, não era permitida. Então, se organizava como associação. Depois, quando se pôde ter, né, a nomenclatura de sindicato, passou a ser Sindicato Nacional dos Docentes do Ensino Superior, mas manteve a sigla ANDES lá da sua origem. Então, todas as decisões do ANDES se dá pela base. E o ANDES faz esse acompanhamento das perdas salariais, o acompanhamento da carreira. A gente tem grupos de trabalho dentro do sindicato para fazer isso, mas nem sempre os professores aqui da Unipampa acompanham esse debate e tendem a olhar para o trabalho sindical como um trabalho só interessado no salário, ou exatamente isso que o Eduardo falou, um trabalho que não oferece vantagens. Eu brinco que é os quilômetros de vantagem do posto Ipiranga, né? Que a gente tem que oferecer, assim, o plano de saúde, a assessoria jurídica. A assessoria jurídica é o mais procurado, né? Porque essa ideia de que o sindicato ele tem que suprir alguma coisa que o governo não te dá. Como se os direitos trabalhistas fossem dados pelo governo, quando, na verdade, eles foram conquistados, né, por todos os servidores que têm esse papel também de fiscalizar o bom uso e enfim, né, o bom serviço público, a forma como o serviço público chega nas pessoas. Então, essa questão da consciência de classe, essa visão da universidade no interior do país, a visão do público que a gente tem, né? Esse debate mais classista é um grande desafio e a gente trabalha muito nisso, né? É um desafio articular essa base. As outras seções sindicais do ANDES têm um número grande de aposentados que fazem também esse trabalho e tem a história, né, da universidade ali também, que é formativo. A Unipampa não tem, nós somos professores jovens, em sua maioria, né? Não tem um grande corpo de aposentados. Somos uma seção pequena, poucos professores são sindicalizados, né? No entanto, por exemplo, a assessoria jurídica, qualquer docente pode utilizar. A diferença é que quando for entrar para um processo, os honorários dos advogados, né, vai pagar um pouco mais, tem desconto se for sindicalizado. Muitas pessoas se sindicalizam nesse momento. No entanto, todas as causas que nós ajuizamos são causas coletivas. Então, por exemplo, uma causa recente que a gente ganhou, que tem a ver com a progressão no interstício. Até bem pouco tempo atrás, o professor, para progredir na carreira, mesmo tendo especificado ali no plano, vai progredir depois de 2 anos, pode pedir aceleração de promoção também, ou então depois de 5 anos, precisava abrir um processo que tramitava em diferentes instâncias e o pagamento dessa progressão, né, os valores relativos à progressão,
eles eram pagos a partir da data que o processo foi protocolado, e não a partir da data do interstício. Não era quando fechava 2 anos que a pessoa passava a receber. Então, assim, a gente tem muitos casos, por exemplo, de licença maternidade, que as docentes tiveram que não conseguiram fazer naquela data do interstício. Aqueles meses, né, até gente que atrasa anos, 1 ano, 2 anos, a pessoa nunca recebia. Então, nós ajuizamos essa ação para contar a partir da data do interstício. Isso também gerou um passivo para a instituição, né? Então, o sindicato entra para negociar, junto com a assessoria jurídica, quem vai ser pago primeiro, como que vai ser organizado esse pagamento. A folha de pagamento da Unipampa sai do orçamento da universidade. É diferente das universidades mais antigas, né? Que não tem essa... que é separado, né? Então, isso precisa ser calculado. Quando a gente ganha uma ação e gera um custo alto para a instituição, a gente precisa negociar quem vai receber primeiro, como, quando, em quantas parcelas, né? Assim, então, primeiro a leva é quem está dentro do interstício, que já fez o pedido. Por último, vai ser, então, quem estava em atraso, enfim, né? Acerta isso para que também não seja oneroso para nenhuma das partes. É bastante trabalhoso, né? Eu diria que a grande maioria dos nossos colegas não sabe o que a gente faz, né? Em termos de trabalho, o que a gente faz no voluntarismo e faz na militância. Assim como o Simprofem, nós temos contrato com né, um escritório que faz a nossa contabilidade, mas nós não temos funcionários. Temos uma profissional de jornalismo contratada, que cuida da nossa assessoria. Temos o contrato com a assessoria jurídica, né, que é um escritório de Porto Alegre que faz a nossa assessoria jurídica. A nossa arrecadação por cotizados, né, sindicalizados cotizados, não chega tanto. Então, quem paga a nossa assessoria jurídica é o Sindicato Nacional. Não, a seção ela não arrecada dentro da Unipampa o suficiente para pagar a assessoria jurídica, por exemplo. Né? A gente conta muito com o apoio da Nacional para isso. No entanto, tivemos inúmeras causas, né? Muitas causas ganhas dentro da Unipampa. A questão da progressão, a questão da promoção, ampliação de licença maternidade, né? Casos específicos também da licença paternidade, prematuros, quando é uma gestação gemelar, que as crianças precisam ficar mais algum tempo na UTI neonatal, a licença passa a contar no momento que a mãe e as crianças dão alta. Teve um tempo que era compulsória. Eu, quando engravidei com 38 semanas, a Progep me recomendou já entrar em licença maternidade, mesmo minha filha foi nascer com 41 semanas e 2 dias. Com 38 semanas me recomendaram entrar em licença gestante, então eu perco licença gestante, né? E aí, judicialmente, a gente conseguiu garantir que fosse a partir da data, né? Enfim, né? Várias ações coletivas que só foram possíveis por conta do apoio que o Sindicato Nacional fornece à seção, né? Porque a gente não tem essa estrutura ainda. E é voluntarista também a cotização, assim como o Simprofem, nós somos contra, sempre nos colocamos contra o imposto sindical. Essa estratégia do município de Bagé, ela é muito perversa, né? Que Eduardo relatava antes, porque se você retira, nós temos a autorização do débito em conta, não é desconto em folha. Mas se você tem a possibilidade do desconto em folha, você retira isso, qual vai ser a alternativa do sindicato? Boleto? Que daí 1, 2 vão esquecer de pagar, aí vai ficar mais voluntarista ainda, né? A arrecadação vai mexer na arrecadação do sindicato, vai aos poucos tentando desestruturar, porque esse não é um assunto que diga respeito à gestão. Esse é um outro princípio do sindicato, a independência. Independência a governo, independência a partido, né? Independência à gestão. Dentro da Unipampa, a gente já teve gestão, né? Que denunciou o sindicato
por uma notícia escrita pela nossa assessoria de comunicação, não foi nenhum professor que escreveu a notícia, né? Que tinha a ver com o retorno presencial. E aí o pró-reitor de gestão de pessoas, veja só que interessante, fez uma denúncia no Ministério Público e pediu responsabilização dos servidores. O que não pode acontecer, o que, na verdade, assim, vai contra a própria natureza do sindicato, estatutária do sindicato, né? Porque nós somos um CNPJ, você não vai punir um servidor por ele fazer parte do sindicato. Mas a gente passou por isso também. Então, é uma eterna política do convencimento, esse trabalho de convencer, né, de mostrar que tudo que a gente conquistou foi com luta, né, que tem uma história do movimento sindical que garantiu isso, mas, ao mesmo tempo, esse desafio na Unipampa que parece que que o sindicato é démodé, né? Parece que ele já não é mais tão necessário, parece que o sindicato teria que cumprir uma função que o Estado tem, né? E é um trabalho de militância, nós somos 10 campi, então estamos pulverizados, a gente trabalha muito na perspectiva também das caravanas sindicais, que é para poder enxergar os colegas, sentar, conversar, mostrar, vai à assessoria jurídica, abre a pasta, olha, teve ação coletiva, você tem direito a isso. A gente faz esse trabalho de mostrar para as pessoas o que elas conquistaram através do sindicato, né? Mas é isso, é um desafio cotidiano. A gente tem agora também a pauta da greve, por conta, né, do nosso orçamento que foi sendo defasado, né, os cortes que a gente já vem sofrendo, que não foi recomposto, né, a gente não tem condição de trabalho agora, né? E todas as possibilidades de negociação foram esgotadas com o governo. Aí hoje eu escutei, por exemplo, de uma estudante, mas vocês não fizeram greve no governo Bolsonaro, vão fazer no governo Lula? Falei, sim, a gente fez. Só que os docentes daqui, em sua maioria, não aderiram. E como é que você não sabe o que se passa no sindicato? Como é que você não sabe o debate que acontece entre os docentes da sua instituição? Né? Mas a DUFPA fez, Sindoif no Rio Grande do Sul fez, no governo Bolsonaro, a gente fez mobilização, a gente fez paralisação, né? Então, assim, tem uma dificuldade de chegar na comunidade também, né? E que as pessoas enxerguem que esse trabalho ele é cotidiano, ele é de todos os dias, ele é voluntarista, né? Enfim, eu acho que esses são os grandes desafios para nós, assim, esse é um papel que a gente vem tentando cumprir desde sempre nessas Unipampa, né? Considerando esse nosso contexto de universidade jovem e tudo mais. Eu acho que essas considerações são muito importantes para a gente ver como a luta sindical não é fácil, e ela historicamente nunca foi fácil. E acho que muitas das dificuldades, os desafios que vocês relatam, me lembram também das ações do movimento estudantil, porque nós enfrentamos hoje desafios similares. Nós temos dificuldades de movimentar os estudantes, nós temos dificuldades de nos organizar, de nos manter organizados. Porque a luta coletiva ela enfrenta problemas similares. Agora que a gente queria um pouco sair da área específica do sindicato e falar um pouco dessa questão trabalhista e pensar um pouco das nossas dificuldades num contexto mais geral. Boa noite. Eu primeiro queria pedir desculpa por estar esse tempo todo com a câmera desligada, mas eu estou aqui presente. Eu gostaria de perguntar para vocês como as políticas liberais e a uberização do trabalho têm afetado as instituições de ensino e o que o sindicato tem feito ou pode fazer sobre isso? Na verdade, tem afetado progressivamente, né? No caso, pensando assim, todos os governos, né? A gente tem tido mudanças dentro da visão e concepção de universidade, de ensino público, né? A gente tem tido perdas orçamentárias muito significativas, a gente tem uma caminhada a passos largos, né, da iniciativa privada, então a gente corre muitos riscos no campo da privatização do ensino, e isso, de algum modo, né, diretamente tirar direitos da classe trabalhadora como um todo, quem são as pessoas que vão acessar, né, e quem se beneficia com esse trabalho, com esse serviço, com a estrutura
da universidade pública, e perdas na estrutura da carreira. Por mais que a gente tenha professores, né, que tiveram aí uma trajetória de formação, graduação, pós-graduação, né, muita gente faz pós-doutorado, depois entra na universidade, são pessoas não acostumadas a falar sobre carreira, né? São pessoas que ingressam no ensino superior tendo a estabilidade do cargo público como uma coisa dada, consolidada e que jamais vai perder. Na verdade, tem até previsão na legislação que cargo público pode ser extinto, né? Não é uma coisa que vai ser ad eterno, se você não zelar pela sua carreira, né? E porque o salário é um pouco melhor. E aí, aquilo que a gente já comentou, né? Boa parte de quem ingressa, da remuneração de quem ingressa hoje no ensino superior nem é salário, né? É gratificação por qualificação, no caso, pela formação que a pessoa tem, é auxílio alimentação, e metade disso, metade do que a pessoa vai ganhar, aí sim ela pode considerar salário. Tem uma preocupação muito grande, né, nessa lógica liberal individualista, né? Então, assim, eu me preocupo com o meu reajuste salarial, e eu não me preocupo se os aposentados também vão ter esse reajuste, como que isso vai chegar nos aposentados. E nós somos uma categoria só. A diferença é que os aposentados não estão dando aula. Mas a gente precisa zelar pela nossa carreira, pela nossa estrutura, pelo nosso salário e pela aposentadoria dos colegas, né? Porque esperamos nós também nos aposentar um dia. Enxergar a carreira como um todo é uma dificuldade, é um desafio, e a gente tem essa pauta das liberdades democráticas dentro do sindicato, né? De construir isso dentro de uma democracia, porque essa lógica individual, liberal, ela é muito sedutora para a categoria, né? Então, sou eu, minha carreira, meu salário, meu esforço, e parece que nada que vai acontecer na conjuntura vai me atingir. Quando atinge, está nos atingindo, né? Olha, nós tivemos 3 cortes de orçamento enormes no governo Bolsonaro. Nós tivemos contingenciamento no início do ano passado, tivemos o arcabouço fiscal, o Andes se colocou contra o arcabouço fiscal, né? Porque a gente queria a revogação total do teto de gastos e a gente queria orçamento recomposto para as universidades. Mas o Centrão ainda continua dialogando e com muito poder, porque, claro, a gente não está falando também de um governo popular, a gente está falando de um governo de frente ampla, né? Essa análise da conjuntura maior, assim, é um desafio, e a gente tem muita dificuldade de fazer isso dentro da universidade, por incrível que pareça, muito em função desse avanço das políticas liberais, né, neoliberais. Então a gente está com dificuldade no orçamento, vamos ver uma emenda parlamentar, mas não tem como a gente prestar serviço, não tem como entrar capital privado para dar uma amenizada nisso, porque o cálculo é só o que eu vou poder fazer, o quanto de dinheiro eu tenho, mas não o quanto eu estou colaborando, né, se eu fazer uso dessa lógica, para precarizar e sucatear o serviço público. Porque a gente tem, como instituição pública, o dever de garantir educação de qualidade para as pessoas, né, com uma estrutura decente, com um RU que forneça 3 refeições, que forneça a refeição no final de semana. Mas aí paga uma bolsa e os alunos compram, né? Ninguém come no final de semana. Todo mundo janta na sexta e volta só na segunda ao meio-dia para comer, né? Essa garantia da dignidade mínima das pessoas, que é alimentação, que é qualidade de vida, que é vivência universitária de qualidade, né? Essas preocupações, elas não estão na ordem do dia, e muito em função dessa visão, talvez utilitarista, né, e bastante individualista que a gente tem. E liberal, que se a gente abrir para o capital privado, talvez a gente consiga resolver problemas agora que o governo não consegue mais resolver, né?
Pouco engajamento também no sentido da militância mesmo, né? E essa justificativa de que, não, eu estou aqui na minha pesquisa, estou aqui trabalhando no meu laboratório, no meu edital que eu ganhei de uma agência X de fomento externa. Essa dificuldade também que as pessoas têm em muitos momentos de enxergar que se você não mantém a estrutura pública funcionando e funcionando com qualidade, daqui a pouco você também não vai ter esse seu fomento externo aí, porque você não vai ter estudante aqui, né? A evasão vai ser grande, a retenção vai ser grande, e aí essa fonte para você cuidar das suas pesquisas, esse conhecimento isolado que serve para o currículo Lattes vai acabar não ajudando a resolver problemas do dia a dia. Enfim, eu acho que são desafios de muitas ordens que foram sendo impactados ao longo dos últimos anos. A gente nunca teve uma economia que não funcionasse nessa lógica, né? Então, políticas no campo da educação também que não funcionasse dessa lógica. Mas se agrava muito. No contexto da Unipampa, a gente vê isso talvez de uma forma pior, porque somos 10 campi e não 10 universidades. Então, o orçamento da universidade a gente divide entre 10. E alguns campi recebem mais que outros. Aí a gente já começa, entre nós, tentar disputar o mínimo, né, da dignidade, assim, para conseguir manter alguma qualidade de assistência estudantil, que é precária, né, de estrutura, de frota, porque a gente precisa se deslocar. O meu campus, por exemplo, é um campus das ciências agrárias, a gente trabalha no interior. Enfim, né, acho que essa perspectiva do individualismo, das liberdades individuais acima das liberdades democráticas e dessa abertura à solução, ao enfraquecimento do público, né, colocando no horizonte uma solução que possa vir ou do capital privado ou das aristocracias políticas locais, porque é onde o pessoal vai buscar emenda parlamentar para solucionar a falta que tem no orçamento, né? A sobrevida, como disse o vice-reitor passado, né, na Unipampa. Assim, tá louco para falar porque tá começando a chover aqui, e depois que foi privatizada a CE, começa a chover, falta luz aqui em casa, né? Eu nunca tinha ficado tanto tempo sem luz. Na última vez eu fiquei 65 horas. Mas vamos por parte. Eu queria falar umas coisas aqui. Em relação aos cedidos ao sindicato. Assim, realmente, hoje o sindicato tem a lei orgânica de Bagé aqui, e já passou pela cabeça desse governo liberal, né, do Divaldo Lara, em tirar as cedências dos sindicatos. Tanto que ele não pôde, porque ele não consegue a maioria ampla na Câmara, então ele não pode mudar a lei orgânica, então ele tenta tirar a remuneração, e ele não pode tirar. A gente tem uma legislação estadual que prevê que os sindicatos têm direito a essa cedência, os sindicatos base, como a Suzana falou. Assim, e nós cedidos dos sindicatos, nós perdemos também. Nós não participamos além de não ganhar nada mais para estar cedido no sindicato, a gente não participa das promoções das mudanças de classe. Então, a gente fica estagnado na classe que está, no momento que entra, e quando a gente sai, a gente ainda tem que ficar 2 anos na ativa para começar a participar das mudanças de classe. Então, aí a gente já larga perdendo um pouco, né? É um trabalho voluntariado também, é um trabalho que, mesmo os cedidos e voluntariados, tem que gostar muito para sair na rua e ser julgado pelos colegas, né? Alguns colegas, poucos, mas que pesam, como o pessoal que não quer trabalhar está lá no sindicato, o pessoal que não está em sala de aula, assim, muitas vezes acontece isso. Né? A assessoria jurídica nossa é para os sócios, e eu tomo cuidado de fazer isso para os sócios, que já teve, logo que eu entrei, aconteceu de caso da pessoa ir lá, se associar no sindicato, ir no advogado, que cobraria R$200 uma consulta, que é como um médico, né? Ele cobra, e ele não está errado. Vai lá, usa o advogado, fica 2, 3 meses ali alugando o advogado, depois que ele resolve o problema, vai lá e desassocia do sindicato. Então, hoje, para tu usar o advogado do sindicato, tem que ficar 6 meses sócio do sindicato.
E eu só entro com essas ações coletivas porque não tem outro jeito, não dá para entrar individualmente. O que eu posso fazer individual, eu oriento nossos advogados a fazer individualmente, porque aquele que é sócio, ele tem que ser valorizado. E aquele que não é sócio e não respeita sindicato, no meu ver, não precisa, ele não merece, ele não está participando daquela estrutura toda. Para ele, tanto faz se o sindicato existe ou não existe. Então, procure a sua luta sozinho. Infelizmente, parece muito radical o que eu estou falando, mas é que irrita a gente ver pessoas, colegas oportunistas, que procuram o sindicato quando precisam. Lá no sindicato chegou a acontecer o absurdo, quando eu ainda estava ganhando experiência, das pessoas chegarem lá em novembro, se associarem para ir para o cassino, passavam as diárias no cassino, e depois em março chegavam lá e desassociavam. Aí no final do outro ano, não, peraí, 6 meses agora de carência, não pode ir para o cassino. Ah, mas onde é que está isso? Onde é que está isso no Estatuto? Não precisa, eu fui eleito para decidir essas coisas, acabei de decidir agora. Quer te associar? É assim, não quer, tchau. Porque a gente tem que valorizar aquele sócio que está com a gente a vida toda, a gente tem muitos sócios de muito tempo lá, e esses merecem e precisam ser valorizados. Quanto ao nosso trabalho, eu só queria falar mais um pouquinho, antes de entrar nessa questão das políticas liberais. Esse ano, a gente já fez mais de 20 denúncias ao Ministério Público. O município aqui teve a capacidade de contratar 6 professores de arquitetura, sendo que tinha uma vaga, apenas no GTECO, e a única escola técnica que tem aqui. Mas, para beneficiar uma pessoa, eles chamaram 6, e nós denunciamos no Ministério Público. Não conseguimos avançar porque eles tomaram o cuidado de criar 6 vagas na lei, e como eles têm maioria na Câmara, eles estão fazendo o que querem com o município. Botaram 6 professores de arquitetura que estão fora de sala de aula, né? Professor era para estar em sala de aula, estão fora de sala de aula porque só tem uma vaga para professor, não tem onde colocar, nem que queiram, né? Então eles usam um argumento tosco de dizer que vão ajudar nas reformas das escolas, mas aí não era para contratar professores, deveriam contratar arquitetos, engenheiros para fazer isso, já que o nosso secretário de Educação acha que é engenheiro, foi na Câmara, chegou numa escola e encheu ela de viga. Então, o cara é formado em ciências e vai me dizer que vai encher de viga e vai resolver o problema. Eu acho que ele deveria estudar engenharia para conseguir. Eu acho que cada um no seu lugar, cada um na sua especialidade. E a gente não vê isso aqui. Infelizmente, essas especialidades aqui no município são escolhidas pela raiva ao governo, à política opositora, né, à oposição. Se tu não gosta da oposição, vem com a gente, vem trabalhar com a gente. Já ganhamos várias questões coletivas na justiça também, por exemplo, a hora-atividade dos professores, muitas vezes não querem recorrer ao sindicato, a gente já ganhou o direito deles à hora-atividade, principalmente dos anos iniciais, isso que os anos finais todos estão com as horas-atividades regulares nas escolas, mas alguns ficam com medo de ter que trocar de escola, alguma coisa assim, acabam por não procurar por esse benefício, mas já se ganhou em uma ação conjunta do sindicato esse direito, né, esse entendimento da hora-atividade. As serventes merendeiras também, já teve uma ação do sindicato com a questão da insalubridade, essa ação a gente entrou individual, então agora, no início do ano passado, quando o governo tirou a insalubridade delas, as que tinham entrado com a ação do sindicato individual seguiram recebendo, e as demais ficaram 1 ano sem receber. Agora, no finalzinho do ano, que antes deles perderem outra ação, eles foram lá e mudaram a lei mais uma vez. Então, entrando aqui para a questão das políticas liberais, né? O que a política liberal quer no serviço público e na educação? Que acabar com a educação, simples assim, que acabar com o servidor público, e muitas vezes os colegas não entendem. Eles acham que fizeram concurso, que tem estabilidade, que ninguém vai tocar neles, como a Suzana falou, e isso não é verdade. A gente teve até 2022 o fantasma que ainda ronda Brasília, da PEC 32, defendida pelo Arthur Lira. Aí ele fala em modernizar o serviço público. Ora, que bonito modernizar o serviço público com a contratação de terceirizados da iniciativa privada, que por hora a gente tem notado, essas terceirizadas, coincidentemente, geralmente são de filhos de políticos, de esposas de políticos, e às vezes até dos próprios políticos, que não tem problema nenhum em botar no nome deles.
as próprias terceirizadas que vêm a prestar serviço para prefeituras e estados e até como eles querem no serviço federal, né? Então, a PEC 32, ela jurava que não ia acabar com a estabilidade, que seria daqui para frente, mas eu tenho plena certeza, para não falar convicção, que eu acho que é uma palavra que já pegou tão mal de ser falada em Brasília, mas plena certeza que se a PEC 32 fosse votada, chegasse a ser votada no Congresso, eles iriam acabar, inclusive, com a estabilidade do funcionário público. Eles queriam um funcionário público que trabalhasse 10 anos, um funcionário público que, a qualquer momento, sem motivo, o gestor poderia demiti-lo. E aí as perseguições iam ser claras, não ia ter nem essa perseguição de trocar de escola, de botar num setor mais longe de casa. As perseguições seriam demissão objetivamente, não ia ter não ter problema nenhum em fazer isso, iam estar com uma lei, né, uma PEC que iria estar defendendo esses absurdos, né, uma PEC que é uma emenda à Constituição, né. Questão do auxílio à alimentação também, que foi tocado nesse assunto, Suzana e quem está nos ouvindo, Eduardo. O auxílio à alimentação foi um meio que o Divaldo Lara aqui utilizou de separar, de fazer as categorias brigarem, né? Então, ele botou um vale-alimentação escalonado, né, já para ver se o servente, se o funcionário de escola ficasse bravo com o professor porque está ganhando um vale-alimentação mais alto. Eu sou professor, ganho vale-alimentação mais alto e sou contrário a isso. Eu acho que somos humanos, o vale-alimentação da prefeitura era para ser igual por cima para todo mundo, né? Mas ele implementou esse vale-alimentação diferenciado e, ao mesmo tempo, né, aposentado não recebe vale-alimentação. E isso é uma dificuldade de colocar na cabeça dos colegas, que não querem fazer uma manifestação, não querem fazer uma paralisação. Eu acredito que se a gente fizesse uma greve de uma semana, a gente resolvia os problemas parcialmente da nossa categoria. Porque, como o próprio prefeito falava quando era oposição, vereador, e que naquela época a gente ainda recebia o piso, ele ficava devagando em outras vantagens que ele não fez nem a metade pelo direito. O governo de Divaldo Lara foi um governo que só tirou vantagem do servidor, ele só afundou e aumentou as desigualdades dentro da prefeitura. Ele aumentou o salário dos fiscais de 6 para 12 mil. Oh, que bonito, né? Mas não pagou o piso e ele sabe que está endividando a prefeitura. Deixou os demais servidores com salário congelado há praticamente 7 anos, porque aquele aumento de 4,3 é irrisório, não foi nem perto da inflação, e ao mesmo tempo ele dá um vale-alimentação que é para tentar fazer as categorias brigarem. Suzana, eu acho que... Não sei se você está me ouvindo, porque eu acho que caiu a luz aqui também. Caiu a internet aqui também. Não, a internet está funcionando. Eu acho que caiu a luz lá pro Eduardo, porque porque tá começando um temporal aqui em Bagé. Aqui o temporal tá grande. Pois é. Tá. A CE não tá facilitando para nós, né, Eduardo? Faltou luz aqui. É por isso que eu saí. Assim, o que pretendia o governo do Bolsonaro? Ele pretendia, e o governo lá também pretende isso, e a gente nota isso, né? Ia trabalhar na educação, uma empresa terceirizada que ia tomar conta da escola, ou às vezes nem isso. Iam pegar e entregar para uma escola de iniciativa privada, iam comprar cotas dentro dessa escola e iam colocar os alunos da rede pública nas escolas. Olha que bonito isso. Né? Aí aquele mais pobre da periferia que não tem como se locomover não ia ter acesso, porque as escolas particulares não iriam abrir em bairros também. Né? Então, assim, essa política liberal ou neoliberal, podemos chamar assim, ela vem para acabar com a vida do pobre, acabar com serviços públicos, precarizar mais, oferecer serviços públicos a quem a eles interessa e na qualidade que a eles interessa, sem que possa ter uma categoria que faça uma greve, que faça uma mobilização e reclame, reivindique o que está errado e o que não está sendo feito da forma correta, né? É isso, o capital privado investindo em políticos que a gente vê, né? Notoriamente eles pagam campanhas políticas vultuosas
para que esses políticos se elejam e acabem com o serviço público para depois eles ganharem dinheiro. E já estão ganhando dinheiro. Uma coisa que parece muito distante da gente, a gente vê aqui em Bagé no próprio DAEB, que era uma instituição, uma autarquia que vivia muito bem com seus funcionários públicos concursados e hoje depende não, mas está lá com várias empresas terceirizadas prestando serviço. Tanto quem faz a leitura das casas da gente é uma empresa terceirizada, quem troca hidrômetro, enfim. O serviço mais pesado ficou com o funcionário terceirizado. E para finalizar aqui, que eu já estou com medo que acabe até a internet aqui, visto por uma empresa que foi vendida pelo Eduardo Leite por um valor equivalente a um carro popular hoje em dia, né? Torraram a nossa CE. Mas eles vão pagar as contas, né? Aí tem aquele liberal burro que fala assim, eles vão pagar uma dívida que ficou para trás. Mas dá a CE para mim, eu pago essa dívida. A arrecadação da CE paga a dívida brincando e ainda faz investimento. Óbvio que a gente está ficando nessa situação sem luz porque eles não têm compromisso nenhum com a gente. Então, assim, a questão das emendas parlamentares, eu me coloco totalmente contra isso. Eu acho que foi uma coisa criada justamente para perpetuar alguns políticos na política. Porque aí ele vai nos seus nichos de votação, como eles chamam os currais eleitorais, né, e dá lá uma pequena merreca, né, para aquelas instituições para elas seguirem funcionando. Dinheiro que era para vir sem indicação de político nenhum, era para vir naturalmente. A gente vê pela saúde aqui, tem um deputado federal aí que votou pelo teto de gasto, para não né, pelo gasto mínimo com saúde, educação, enfim, votou lá para acabar com alguns serviços públicos para o governo gastar menos. Aí vem com emendas para Santa Casa, emendas para a prefeitura, emenda para isso, emenda para aquilo, posar de bom moço. E a gente sabe que não é isso. Não é isso. Ele quer que a população esteja cada vez numa situação mais precarizada. Eles querem, né? Esses liberais querem a população numa situação cada vez mais precarizada para que eles possam vender a saída deles, o dinheiro que vem através de emendas, entregar para as pessoas como a saída para que aqueles serviços minimamente possam seguir atuando e atendendo as populações. Eu acho que é isso, né? Eu estou meio ansioso em falar aqui pela questão da falta de luz, né? Estou sem luz em casa, a empresa terceirizada nos deixa. Porque nós estamos aqui no Unipampa e, bom, eu estou preocupada que vai acabar a nossa luz também. Acho que isso é um indicativo dessa questão, né, que a gente vinha conversando. Mas eu acho que a gente pode encaminhar nosso bate-papo para o final. Eu só gostaria de fazer um último pedido para vocês que compartilhem aqui redes sociais do sindicato, formas de acompanhar o sindicato, como é que os nossos ouvintes podem acompanhar vocês, essas estratégias de comunicação, para a gente poder ficar atento, né, às atividades dos sindicatos. Tá, eu vou finalizar então. Quero agradecer a oportunidade, óbvio que vamos sim divulgar bastante o conteúdo que foi conversado aqui e dizer que a questão é bem simples de ser entendida, não entende quem não quer. A iniciativa privada, ela não quer o nosso bem, ela quer o lucro. E antes do bem de qualquer pessoa vai estar o lucro. Por que eu estou sem luz hoje aqui? Porque a CE não tem as equipes necessárias para prestar um atendimento de qualidade, porque quando eles fazem uma manutenção, eles não colocam o material que precisa, porque aqui perto eles foram trocar um poste, tomara que ele não tenha caído, o poste botaram ele de lado, porque eles não tinham escavadeira, não tinham o material necessário para colocar o poste da maneira mais correta. Enfim, a iniciativa privada, ela não quer o nosso bem, ela quer apenas o lucro. E isso é o que a política liberal quer defender o lucro da iniciativa privada. Simples assim. Mesmo que isso custe vidas, mesmo que isso custe uma população sem educação, mesmo que isso custe levar as pessoas a um processo de decadência, até posso dizer assim, um processo que leva as pessoas a um desconhecimento e a uma futura até miséria, por não ter condições iguais de lutar num mercado cada vez mais competitivo e que necessita de uma educação adequada. Eu entendo a educação como o único meio da gente vencer as diferenças sociais na nossa sociedade. Isso aí, obrigado pelo espaço, uma boa noite a todos.
ou boa tarde, ou o horário que estiverem nos escutando depois. Obrigada, Eduardo. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Suzana, pelo diálogo também. Obrigada, bom prazer conhecer Eduardo, né, e o pessoal da Rádio Uni, agradecer a esse projeto, desejar vida longa também, que eu acho que está trazendo temas muito importantes para dentro da universidade. Dizer que os nossos canais de comunicação, né, estão sempre abertos e dentro do possível a gente tem expandido outras atividades do sindicato em diferentes campi, né? Então, na semana anterior, a gente teve uma palestra sobre assédio, né? Construção de espaços seguros na universidade, com a professora Carolina Lima, da UNEB, que aconteceu no campus Bagé, né? Tem outras atividades que a gente já apoiou em outros campi também. Dizer que a gente tem essa pauta por carreira, né? Que o sindicato é uma entidade classista, mas que a classe ela é muito diversa, né? E que a gente amplia esse debate sempre para uma sociedade mais igualitária, mais justa, né? Então, a gente tem debatido as temáticas do assédio, a gente tem debatido a questão da segurança alimentar dentro da universidade, né? Do incentivo, por exemplo, aos RUs consumirem produtos da agricultura familiar, porque os nossos restaurantes universitários eles também padecem da terceirização, né? Também tem uma lógica perversa por trás disso. Então, esses debates a gente tem tentado ampliar em diferentes espaços, em diferentes campi, com, né, todas as categorias, técnicos e estudantes também. Fazer esse convite para a gente pensar esses espaços de debate, formação em outros espaços também sobre temáticas diversas, é uma preocupação nossa, né, da seção sindical. A maior parte das nossas atividades, assim, elas estão todas no nosso site, né, www.sesunipampa.com.br, mas acho que a página mais movimentada e mais visitada é o Instagram, que é @sesunipampa, então convidar para visitar. E tem o nosso canal do YouTube também, onde vários dos debates que a gente fez, inclusive essa atividade do assédio que foi feita no Campus Bagé, está lá gravada, né? Ela teve transmissão ao vivo. Outros debates sobre gênero, política institucional, que a gente fez com a Sofia Cavedon, com a Fernanda Melchiona, com a Márcia Tiburi, também estão lá. E algumas ações específicas sobre a PEC 32, enfim, alguns temas que a gente falou aqui, tem atividades que ficaram registradas também no canal do YouTube da Sesunipampa, né? Tudo Sesunipampa. Convidar o movimento estudantil para somar com a gente sempre, né? E aos colegas que visitem a página da Sesu e vejam lá o como se sindicalizar, conheçam um pouco do trabalho que a gente tem feito, tem uma aba lá que chama Como se sindicalizar, convidar a fazer parte do movimento docente sindical na Pampa. Eu agradeço a participação de vocês por terem aceitado o convite. Esse debate foi muito importante para nós na Rádio Uni, nessas edições que nós temos feito sobre luta e atuação sindical. E eu acho que é isso, nós podemos encerrar o nosso bate-papo. Muito obrigada pela participação de vocês. Esse foi o episódio dessa semana da Rádio Uni. Se você chegou até aqui, a gente agradece a sua audiência. Um abraço e até semana que vem. Para encerrar, confiram a entrevista sobre o movimento VAT, Vida Além do Trabalho. Olá, ouvintes da Rádio Uni, aqui é Eduarda Mansky, e nessa semana nós vamos conferir uma entrevista com Rick Azevedo, fundador do movimento VAT, Vida Além do Trabalho, e conhecer um pouco sobre essa organização que está pedindo por uma revisão na CLT. Acho que a primeira pergunta que eu queria te fazer é perguntar o que te levou a criar o movimento VAT, o que te motivou a começar esse trabalho e se dedicar tanto a ele? O movimento VAT, ele surge após o meu vídeo publicado no TikTok no dia 13 de setembro de 2023. É um vídeo que eu reclamo da escala 6x1. Esse vídeo viraliza e aí após eu crio grupos de WhatsApp para a gente articular e tentar fazer algo.
dentro desse grupo, eu vejo a necessidade de criar um movimento. E aí, a partir disso, a gente funda o movimento VAT, que é Vida Além do Trabalho, que tem como pauta principal acabar com a escala 6x1. Então, em resumo, o movimento VAT ele é uma interpretação do meu vídeo que foi publicado reclamando da escala 6x1. Sim, e aí dentro desse movimento vocês começaram a petição pelo fim da escala 6x1, e aí eu queria que tu falasse um pouco sobre a criação dessa petição, o que ela já alcançou, e os objetivos do movimento, e também, além dos objetivos do movimento, quais as dificuldades que vocês têm hoje nessa organização. Sim, aí após o movimento, já na primeira semana, tudo aconteceu muito rápido, né? Vídeo viraliza, eu crio o grupo de WhatsApp, desse grupo vem o movimento, e do movimento vem a petição. Então, a gente cria a petição para ter algo formal, direcionado à Câmara Federal, né? A quem tem a atribuição de fazer uma mudança na Constituição e na CLT, porque nós precisamos de uma mudança tanto na Constituição quanto na CLT para acabar com a escala 6x1. Então, a petição foi realmente para que fosse algo formalizado e para que o Congresso fosse notificado. As nossas principais barreiras realmente é esse diálogo político. A gente hoje tem um diálogo junto ao Congresso para montar o projeto. Estamos montando, mas realmente tem muitas barreiras porque nós estamos falando de um Congresso reacionário, né? De um Congresso ali que está, por sua maioria, em prol do patrão e não do trabalhador. Mas, embora com muitas dificuldades, nós estamos construindo e em breve o projeto estará pronto, onde a gente pede o fim da escala 6x1. Os nossos objetivos principais é primeiro de tudo, colocar os trabalhadores nas ruas, fazer conscientização para que os trabalhadores estejam nas ruas. Nós não vamos conseguir fazer mudanças sem que os trabalhadores estejam nas ruas. É um ponto crucial. O projeto também é o nosso segundo ponto crucial, que inclusive está quase pronto. Então, os nossos objetivos maiores no momento conscientizar as pessoas para estarem nas ruas brigando e pedindo o fim da escala 6x1, brigando por condições melhores, e o nosso projeto ficar de uma forma que atenda de fato os trabalhadores. Então, é isso. Os nossos principais objetivos do momento. Temos outros, mas esses são os que realmente está dando muito trabalho para a gente conseguir. Certo. Eu queria que tu explicasse um pouco para os nossos ouvintes sobre o que é a escala 6x1 e por que existe essa necessidade de acabar com ela. Porque eu acredito que quem não trabalhe num regime de 6 dias de trabalho por um dia de folga, talvez não entenda a dimensão de como esse tipo de escala de trabalho é desumanizador. Então, eu queria que tu nos explicasse um pouco como é que funciona esse tipo de escala de trabalho e por que é tão importante que ela deixe de existir. A escala 6x1 é a escala que você trabalha 6 dias na semana e folga 1. Só aí a gente já tem uma problemática extremamente grande. Essa normalização, que 6 dias de trabalho para um dia de folga, ela vem lá do final da escravidão, quando começaram a liberar os escravos e, é ok trabalhar 6 dias para folgar 1. Então a gente vai dar um dia de folga para eles e tá ótimo, e tá suficiente. E a gente sabe que isso é um absurdo. Essa normalização de 6 dias de trabalho e folgar apenas 1 é um absurdo. E lembrando, nós temos um recorte. Quando a gente fala de escala 6x1, tem um recorte, né? Tem um recorte social. A escala 6x1, normalmente, são as pessoas que são jogadas à própria sorte. Escala 6x1, normalmente, são as pessoas que trabalham em comércio, setor de serviço, que trabalham em shopping, restaurantes, supermercados. São pessoas que, para a sociedade, não valem nada. Então, lembrando, nós, no Brasil, temos uma dificuldade imensa dos patrões cumprirem o que está na CLT.
Então, muita gente é contratado para trabalhar na escala 6x1 e acabam trabalhando 10, 15, 20 dias para folgar um. Eu tenho relatos constantes de pessoas denunciando e falando: Rick, aqui eu trabalho 2 semanas para folgar apenas um dia. Então, a escala 6x1 ela é uma problemática imensa, imensa. Ela vai muito além de só 6 dias de trabalho para folgar um, o que já é um absurdo. Então, nós temos que acabar porque é uma escala que remete trabalho análogo à escravidão. Muita gente, às vezes, questiona, mas você não está pegando pesado? Não estou pegando pesado. É um trabalho análogo à escravidão e ponto final, porque tudo que te prende, tudo que impede de você viver a própria vida, configura trabalho análogo à escravidão segundo a Constituição. Então, como é que a pessoa tem uma vida além do trabalho, folgando apenas um dia na semana, e fora aqueles que acabam trabalhando 2 semanas, 14 dias, para folgar um dia. Então, a escala 6x1 ela tem que acabar urgentemente, porque é simplesmente uma escravidão moderna. É um tipo de trabalho que escraviza. A gente não pode achar isso normal, a gente não pode achar isso tranquilo em pleno 2024. Em tempos que a tecnologia está avançando, que nós estamos em uma era moderna, a gente continuar com esse método de trabalho retrógrado e escravagista. Então, sim, a escala 6x1, ao meu ver, é um trabalho análogo à escravidão e é por isso que nós temos que acabar com ela. Sim, e eu acho também que essa discussão sobre acabar com esse tipo de escala de trabalho, ela abre discussões para a gente repensar a nossa forma de lidar com o trabalho, né? Porque a gente vive uma realidade no Brasil hoje que o trabalho está muito precarizado. As pessoas trabalham, na maioria das vezes, sem carteira assinada. Quem trabalha por aplicativos como os entregadores do iFood, eles não têm vínculo empregatício com ninguém, mas correm os maiores riscos. E eu queria que tu comentasse também sobre outros objetivos da causa trabalhista que vocês têm, além do fim dessa escala. Então, como eu disse no início, o VAT ele surge para acabar com a escala 6x1. Né? Então, a primeira pauta do VAT é o fim da escala 6x1. É a primeira e principal pauta até o momento. Nós estamos estudando abraçar outras questões do mundo do trabalho, mas por hora a gente não finalizou ainda, não tem ainda uma concretização do que a gente vai pegar de pauta também para trabalhar, porque, veja, é uma missão muito grande acabar com a escala 6x1, né? Nós temos aí uma missão extremamente complicada, porque tem que mexer na Constituição, tem que alterar a Constituição Federal. Então, a gente não consegue abraçar outras pautas no momento. Embora o movimento VAT, acabando com a escala 6x1, ele vai continuar, e a gente já tem planos para abraçar outras questões, né? Mas, por hora, não conseguimos abraçar outras questões, porque só essa questão já é extremamente complicado. E, assim, o que eu faço constantemente nas minhas redes é apoiar todos os trabalhadores, independente, né? Se está na escala 6x1, se está na escala 5x2, se não tem escala nenhuma, se é Uber, porque foi o que você disse agora, nós vivemos um momento da precarização em alta, né? Tá normalizado, tá romantizado ser precarizado. Olha lá que legal ele sendo autônomo, né? Trabalhando 12 horas por dia, sem segurança nenhuma. Então, todos os trabalhadores do país têm apoio do VAT. Mas a pauta efetiva que nós estamos trabalhando para ter uma mudança real e para ter um projeto e para ter algo efetivo mesmo é o fim da escala 6x1. Por hora, não temos outra. Excelente. Então, eu queria, para a gente ir encaminhando a nossa entrevista, que tu nos falasse um pouco sobre como é que eu, como ouvinte da Rádio Uni, posso participar do movimento, posso acompanhar o movimento, e também pedir para te divulgar a petição, as suas redes sociais, como é que eu me concentro em acompanhar o movimento e, principalmente, os protestos que vão acontecer agora, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Boa. É um bom assunto. Olha, vocês podem participar do movimento VAT de forma efetiva, indo para os grupos de cada estado, divulgando a petição, que está no link. No link das minhas redes sociais tem grupo de todos os estados da federação.
Então procure o grupo do seu estado e entre, porque é a partir dos grupos de WhatsApp e Telegram que a gente organiza os atos de rua. Então participe dos grupos, divulgue a petição constantemente, porque o que está dando visibilidade lá no Congresso para que a gente monte o nosso projeto é o número de assinaturas. Vocês podem também ajudar com panfletagem. No link do meu perfil e nos destaques do meu Instagram tem o drive com panfletos, os nossos panfletos oficiais, que vocês podem estar imprimindo e divulgar por aí. E que eu não posso ir para a rua divulgar no horário X. Não tem problema, imprima, coloque na sua bolsa e se você for no supermercado, na farmácia, no ponto de ônibus, dá para alguém. Se todo dia você conseguir 2 assinaturas, 3, já ajuda muito. E além de conseguir falar do movimento, informar os trabalhadores que está acontecendo o movimento VAT para acabar com a escala 6x1. Porque enquanto mais a gente conscientizar os trabalhadores, enquanto mais a gente causar esse sentimento de revolta, mais pessoas nós vamos colocar nas ruas. E o que vai mudar são as pessoas nas ruas reivindicando. Por mais que o projeto fique bonitinho, ele não vai ser efetivo se a gente não tiver pressão popular. Muito bem, te agradeço pela entrevista, pela disponibilidade de tempo, e eu acho que fizemos um bom panorama aí do movimento VAT e a entrevista vai ficando por aqui. Muito obrigado. A 47ª edição da Rádio Uni vai ficando por aqui. Obrigada pela audiência e não esqueçam de nos seguirem nas redes sociais. Até a próxima!